texto de hoje é Lucas 16, versículos 19 até 22. Farei a leitura. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. O título da mensagem de hoje é Não ignore o Senhor. Ignorar Jesus pode acontecer de duas maneiras, de forma direta como Pedro. Ele negou Jesus publicamente 3 vezes. Mas também existe uma forma indireta de ignorar o Senhor, como na parábola do Mateus 25, quando Jesus diz que o que vocês deixaram de fazer para pequenos, vocês deixaram de fazer para mim. Talvez essa seja a maneira mais comum e cotidiana de ignorar Jesus, através de nossa indiferença para com os pequenos. Quando nós ignoramos o faminto, um sedento, um estrangeiro, um enfermo, um preso, na verdade nós estamos ignorando o Senhor. Claro que nós não negamos Jesus abertamente. Entretanto, podemos ignorá-lo através da nossa maneira de viver. O pecado do Pedro foi bem evidente, por isso mais tarde ele acabou se arrependendo do pecado que ele tinha cometido. Porém, o pecado de ignorar os pequenos nem sempre é tão visível. A sociedade, nem a igreja o tratam como algo sério. Por isso, a gente corre o risco de continuar pecando sem perceber que nós estamos cometendo uma grande falha. Frequentemente nós procuramos Deus nos lugares extraordinários, nos grandes milagres, nas histórias de pessoas bem-sucedidas, nos cultos cheios de emoções. Sim, o Senhor também está presente nesses lugares, mas também, frequentemente, Ele se coloca diante de nós na pessoa de quem precisa de ajuda, na pessoa de um idoso solitário, na pessoa de um irmão doente ou de um vizinho que necessita de uma palavra de consolo. Portanto, o que Mateus 25 disse, na segunda parte, tudo o que vocês não fizeram a algum desses pequenos, também não fizeram a mim, é uma palavra verdade. Então isso muda completamente a nossa perspectiva. E o que eu desejo enfatizar hoje é o seguinte: talvez a gente não saia por aí em busca de pessoas necessitadas para ajudá-las. Mas pelo menos que a gente não ignore aquelas pessoas que vêm até a nós. Ignorar não significa apenas não ver. Significa ver e fingir que não viu. Exatamente o que aconteceu na história de hoje. O rico ignorou Lázaro. Ele podia vê-lo, mas não se importou e não teve qualquer reação. Então vamos analisar o texto. A Escritura diz que diante do seu portão foi deixado um mendigo chamado Lázaro. Isso indica que o Lázaro não veio andando sozinho até a porta da casa do rico. Isso indica que alguém o levou e deixou o Lázaro em frente à porta da casa do rico, intencionalmente. O texto diz que o rico vivia no luxo todos os dias. Então alguém deve ter pensado, se deixar o Lázaro no lugar onde o rico poderia ver facilmente,
ao sair, entrar e sair da casa, talvez ele consiga se alimentar das migalhas que caem da mesa do rico. Aqui nós precisamos lembrar duas verdades importantes. A primeira é que o rico não foi procurar Lázaro, mas foi Lázaro quem foi colocado diante do rico. O rico nunca saiu à procura dos pobres. Talvez nunca tenha ido a um bairro carente, a uma favela. Foi Lázaro quem foi enviado para ele. Da mesma forma, Deus também coloca, às vezes, pessoas semelhantes a Lázaro diante de nós. Pode ser alguém que encontramos no semáforo. Pode ser um irmão da igreja que sofre em silêncio. Pode ser um vizinho necessitado. Talvez, por esses outros motivos, a gente não possa viajar para longe em missões. Talvez a gente não consiga participar de grandes projetos sociais. Talvez a gente nunca entre numa favela. Mas pelo menos que a gente não ignore a pessoa que Deus colocou na porta da sua casa hoje. Na verdade, o rico, ele não foi condenado porque ele deixou de sair em busca, à procura de pessoas carentes. A mensagem de texto é muito simples. Ele foi condenado porque ele ignorou a pessoa que Deus havia colocado à porta da casa dele. Ao ignorar Lázaro, segundo Mateus capítulo 25, ele na realidade ignorou o Senhor, que veio ao seu encontro através de Lázaro. Se Jesus tivesse batido a sua porta vestido de um rei, talvez ele teria sido recebido com alegria pelo rico. Entretanto, o Senhor veio até ele na figura de um mendigo cheio de feridas, deitado diante da sua porta, e o rico não foi capaz de reconhecê-lo. Não era necessário, como eu falei, ele fazer uma grande viagem missionária, não era necessário ele iniciar um grande projeto social, bastava responder ao Lázaro que Deus havia colocado diante da porta da sua própria casa. Irmãos, claro que nós não temos recursos para ajudar todas as pessoas pobres deste mundo. Nem mesmo Jesus fez isso. Da mesma forma, Deus não entrega a nós a responsabilidade por todos os necessitados do mundo, mas Ele nos chama a não perder de vista o Lázaro que Ele colocou dentro do nosso alcance, dentro do nosso perímetro da vida. Talvez o rico, como um bom judeu, adorasse a Deus todos os dias dentro de sua casa. No entanto, ele ignorou justamente a pessoa que Deus havia colocado diante da sua porta. O pecado do rico não era a sua riqueza, mas a sua indiferença. Na maioria das vezes, o Lázaro é deixado diante de você apenas ocasionalmente, não é todo dia. Além disso, normalmente isso não exige muito tempo, nem muito dinheiro. Vejamos novamente o texto. O Lázaro, ele não desejava toda a fortuna do rico, ele apenas ansiava comer o que caía da mesa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Era apenas isso que ele queria. Bastavam-lhes as migalhas. Ele podia sobreviver apenas com aquilo que sobrava da mesa do rico. O que Deus esperava do rico não era um sacrifício heróico, mas um pequeno gesto de generosidade. Resumindo o que foi dito até aqui, assim como alguém levou Lázaro até a porta da casa do rico,
devemos reconhecer a possibilidade de Deus também deixar um Lázaro diante da sua porta. A segunda grande verdade é que Lázaro estava num lugar onde o rico podia vê-lo facilmente. Mesmo assim, ele o ignorou. O pecado do rico não consistia em maltratar Lázaro. A Bíblia não diz que ele espancou Lázaro, insultou ou humilhou. Ele simplesmente ignorou o Lázaro. Via aquele homem pobre deitado diante de sua porta, mas não fez absolutamente nada. É justamente isso que o texto procura destacar. O rico podia vê-lo, teve inúmeras oportunidades para ajudá-lo, mas ele não fez. A Bíblia também informa, aliás, não informa, durante quanto tempo Lázaro ficou lá, diante da porta da casa do rico. Se foi apenas um dia, um mês, um ano, uma semana, ninguém sabe. Entretanto, há uma verdade que o texto deixa muito clara. Os dois morreram. Vejamos o texto. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Por que o rico foi julgado, foi parar no inferno? Porque ele vivia no luxo todos os dias? Não. Desfrutar de uma vida confortável, por si só, não é pecado. A Escritura nunca afirmou que possuir bens é pecado. O problema foi que ele deixou de enxergar a única pessoa que Deus havia colocado na porta da sua casa. Na verdade, ele viu, mas fingiu que não viu. O versículo 22 simplesmente afirma: o mendigo morreu e o rico também morreu. Nada mais. O texto apenas enfatiza que ambos morreram. Não sabemos se isso aconteceu no dia seguinte ou um ano depois. A Bíblia não revela a data da morte de nenhum deles. Ela apenas declara que ambos morreram. E o que isso significa para nós? Significa que até mesmo as oportunidades para praticar o bem têm prazo. Elas não permanecem para sempre. Supõe que Lázaro morreu antes do rico. Por mais que o rico queira ajudá-lo, ele não pode, porque Lázaro morreu. Vamos supor o contrário. O rico morreu antes do Lázaro. Porque o rico morreu, ele perdeu a oportunidade de ajudá-lo. Não importa se Lázaro ficou lá diante daquela porta por um dia, por um mês, por vários anos. O importante é que um dia Lázaro morreu. E também chegou o dia em que o rico morreu. A partir daquele momento, toda a possibilidade de praticar o bem desapareceu. Nesta vida, aqueles que precisam de nossa ajuda não permanecerão para sempre diante de nós. E nós também não viveremos eternamente para ajudá-las. Não sabemos quanto tempo Lázaro permaneceu diante daquela porta, não sabemos a data exata da morte dos dois, mas uma coisa que nós sabemos é que a oportunidade do rico de ajudar alguém terminou. Talvez ele tinha pensado: um dia eu o ajudarei, depois eu cuido disso, mas esse depois nunca chegou. Lázaro morreu, o rico também morreu. Por isso, Deus não nos pede grandes planos para o futuro. Ele pede obediência hoje.
às vezes um pequeno gesto de amor, hoje, vale muito mais do que grande gesto de amor prometido para amanhã. Porque a vida e a morte não estão sob nosso controle, está sob a soberania de Deus. Talvez o rico tenha vivido pensando que ele teria a vida inteira para ajudar Lázaro. Hoje não, faço isso amanhã, amanhã virá, semana que vem, ano que vem. E nós também costumamos dizer, quando eu me aposentar, eu terei muito tempo para ajudá-los. Quando ganhar mais dinheiro, quando meus negócios estiverem mais estabilizados, mas Lázaro não espera, ele morreu. E você, talvez rico, também vai morrer. Os dois morreram. Naquele instante, terminou toda oportunidade de fazer o bem. No céu, não haverá pessoas carentes. Não tem pessoas sedentas. Por isso eu repito, as pessoas que precisam de ajuda não vão permanecer para sempre diante de nós. E nós também não permaneceremos aqui na terra para sempre. Por isso, quando adiamos o amor, nós corremos o risco de perder a oportunidade. Se hoje Deus colocou um Lázaro diante da porta da nossa vida, devemos cuidar dele hoje e não amanhã. Em vez de pensar, algum dia farei isso, pratique mais um gesto de piedade, misericórdia e generosidade hoje. Demonstre um pouco mais de interesse hoje. Estenda a mão, mais uma vez, hoje. Talvez naquele momento não estejamos apenas ajudando Lázaro, mas servindo ao próprio Senhor que veio até a nós na figura de um mendigo. O que são 10 reais para nós? 10 reais dados hoje podem valer muito mais do que 100 reais prometidos para amanhã. Porque para quem está com fome, hoje, um pedaço de pão, hoje, é necessário. Para quem está desesperado, uma palavra de consolo, hoje, é preciosa. E para quem está doente, uma visita hoje é apropriada. Podemos prometer uma grande ajuda para amanhã. Mas se amanhã não chegar, nem para nós, nem para aquela pessoa, essa promessa não terá nenhum valor. Eu sempre oriento meus pastores, evangelistas, assistentes, dizendo o seguinte: não deixe a visitação hospitalar de um idoso para amanhã, pois amanhã pode não existir para ele e para você também. A respeito disso, a epístola de Tiago nos adverte da seguinte forma: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, ficaremos lá 1 ano, faremos negócios, quem sabe a gente ganhe muito dinheiro, plano maravilhoso para o dia de amanhã. Mas a Bíblia é muito categórica, dizendo, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é sua vida. Vocês são como neblina que aparece e depois se dissipa. Exatamente isso. Nós planejamos grandes obras de amor para o futuro, mas Deus deseja pequenas obras de amor hoje. Porque amanhã não está sob o nosso controle, enquanto hoje é nossa responsabilidade. Portanto, a questão principal não é o tamanho do plano maravilhoso que você traça para o dia de amanhã, mas é aproveitar a oportunidade de responder
a pessoa que Deus colocou diante de você. Irmãos, para falar a verdade, a maioria de nós não encontra dezenas de Lázaros todos os dias. De vez em quando, Deus coloca uma pessoa diante de nós. Pode ser no semáforo, num posto de gasolina, na porta da igreja, entre colegas de trabalho. Nesse momento, nós precisamos fazer uma escolha. Vamos enxergar essa pessoa ou vamos fingir que não a vimos? Não estou dizendo que vocês precisam se tornar heróis da fé. Também não estou dizendo que nós temos que resolver todos os problemas da pobreza do mundo. Estou apenas pedindo que não ignore o Lázaro que Deus colocou no seu caminho hoje. O problema do rico não era a falta de recursos, também não era a falta de oportunidades. A oportunidade chegou até a sua porta, só que ele a deixou escapar. O mesmo pode acontecer conosco. Deus não confiou todas as pessoas do mundo aos nossos cuidados, mas de tempos em tempos, Ele nos confia uma pessoa. Pelo que eu sei, entre os membros da nossa igreja Yaná, não há ninguém que passe fome. Nossos filhos estão recebendo uma boa educação, graças aos pais diligentes. Também temos condições de desfrutar de lazer, de diferentes formas recreativas, viajar com a família, sei lá, uma vez por ano ao exterior. Se compararmos com a população mundial, nós pertencemos a uma classe bastante privilegiada. Somos gratos a Deus por isso. Deus não se arrepende de ter concedido bens materiais a nós. Ele também não condena a riqueza em si, porque Abraão era rico, Jó era rico, José de Arimateia também era rico. A pergunta central é outra. Quem está deitado diante da sua porta? E como você tem reagido a isso? Irmãos, onde estão os Lázaros dos nossos dias? Talvez a pergunta correta seja esta: onde está o seu Lázaro de hoje? Onde está meu Lázaro de hoje? Não podemos assumir a responsabilidade por todos os Lázaros do mundo. Mas não podemos ignorar um Lázaro que Deus colocou diante da porta de sua casa hoje. Então, por que nós ignoramos? Porque estamos ocupados demais. Mesmo vivendo na era da inteligência artificial, com o avanço tecnológico extraordinário, nós continuamos dizendo que estamos ocupados. Não tenho tempo, depois eu faço. E a gente vai adiando. Com isso, os pobres passam a ser vistos como pessoas inconvenientes. E os enfermos tornam-se pessoas das quais a gente procura manter distância para não perder tempo. Aos poucos, nós nos tornamos cada vez mais centrados em nós mesmos. Eu tenho problema demais, porque justamente eu não consigo cuidar nem de mim, muito mais cuidar dos outros. E essa realidade faz com que a gente continue adiando a prática do bem, até que essa prática se consolidou. Vira o nosso estilo de vida. Essa postura, esse comportamento é justamente o que gostaria de chamar de síndrome dos bodes, descrita em Mateus 25.
diferentemente das ovelhas, os bodes foram condenados, não porque eles fizeram algo perverso, mas foram condenados porque deixaram de fazer o bem quando tiveram oportunidade. Eles disseram: não praticamos o mal, não causamos problemas, não roubamos, não falamos mal de ninguém. Mas por que então eles foram condenados? Porque deixaram de agir. Viram os famintos e não lhes deram alimento. Viram os sedentos e não lhes deram água. Viram enfermos e não cuidaram deles. A Bíblia não define o pecado apenas como praticar o mal, mas define claramente que deixar de praticar o bem também é pecado. Tiago 4,17 diz: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O pecado não consiste apenas em ações erradas, mas também inclui omissão. Claro que eu não estou menosprezando a nossa realidade. Nem estou defendendo uma ética cristã idealista. O Brasil enfrenta inúmeros desafios. A cidade de São Paulo, em que nós vivemos, também possui seus problemas sociais graves. Existem malandros, golpistas, pessoas que se aproveitam da boa vontade dos outros. Também há risco de criminalidade. Por isso Jesus disse a seus discípulos: sejam prudentes como as serpentes. Devemos agir com prudência, sim, Senhor. Precisamos discernir situações perigosas. Eu não estou dizendo que nós devemos colocar nossa vida ou a segurança da nossa família em risco. Mas pensemos um pouco. Estamos falando de Lázaro, aquele que desejava apenas se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Estamos falando em oferecer um pedaço de pão, uma roupa usada, aquela roupa que você não usa há mais de 6 meses, algumas moedas que temos no bolso. Será que precisamos de um discernimento extraordinário para fazer isso? Você que tem uma lista enorme de justificativas para não ajudar, está na hora de você rasgar essa folha. Não, ele vai me enganar. Não, ele vai fumar, ele vai fazer isso, aquilo. Irmão, é um pedaço de pão. É uma roupa usada que você não usa mais. Basta ajudar. Sem tantas justificativas para não ajudar. Se alguém não se sente seguro para ajudar diretamente, poderá fazê-lo através de instituições confiáveis. Nós temos várias ONGs cristãs. A própria igreja é uma instituição confiável. Na verdade, o nosso maior problema não é falta de discernimento, é falta de interesse. O importante é não ignorar. Ajudar os pequenos não é privilégio de um rico. Comprar uma refeição para quem está com fome, doar uma roupa que já não usamos, é um gesto que qualquer outro pobre também pode fazer. O Senhor não nos pede grandes doações. Ele apenas nos pede que enxerguemos o Lázaro que está diante de nós. Não conseguiremos socorrer todas as pessoas, mas podemos ajudar pelo menos uma pessoa. Não podemos resolver todos os problemas do mundo, mas podemos aliviar
ainda que seja por um dia, a fome de alguém que Deus colocou na sua frente. O que são 10 reais para você? Pergunto novamente. Talvez seja o preço que você pague por uma xícara de café que você toma. Mas esses 10 reais, que para você é uma xícara de café, podem significar mais um dia de vida para o Lázaro. Irmãos, eu confesso que eu mesmo já ignorei muitos Lázaros que Deus colocou diante de mim. Enquanto preparava esta mensagem, meu coração não ficou em paz. Eu fui profundamente incomodado e confrontado. Parecia que Deus estava me dizendo, comece por você, cara. Por isso pensei até em não pregar esse sermão, mas compreendi que esse problema não era apenas meu. É um desafio para todos nós. Por isso eu queria convidar você ao arrependimento junto comigo e tomar uma decisão. Não ignorar mais o Senhor. Não ignorar mais o Lázaro que Deus colocou diante da minha porta. A mensagem principal desse sermão não é simplesmente vamos ajudar os pobres, mas sim, que tipo de bem você poderá fazer ao Lázaro que Deus colocou, não todos os dias, mas justamente naquele dia ou hoje. Ignorar não significa deixar de ver, significa ver e fechar o coração. Portanto, ignorar não é um problema de visão, é um problema de coração. Lázaro morreu, o rico também morreu. A oportunidade de servir aos pequenos existe apenas enquanto vivemos nesta terra. E essa oportunidade não aparece com tanta frequência quanto imaginamos. E quando aparece, não fica por muito tempo. Você perdeu a oportunidade. Deixou o Senhor passar. Por isso, hoje façamos uma decisão. Senhor, eu não vou mais ignorar o Senhor. Eu não vou mais ignorar o Lázaro que Deus colocou na porta da minha casa hoje. Poder ajudar, a oportunidade de ajudar também é bênção de Deus, é graça de Deus. E ao executarmos essa bênção de Deus, que nós possamos desfruir das bênçãos maiores ainda do nosso querido Deus. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, perdoe nossos pecados. Nós fingimos não ver aquele Lázaro que Deus colocou diante da nossa porta. E que o Santo Espírito nos ajude, para que por meio dessa mensagem que nós compartilhamos, que nossos corações sejam comovidos, mas não somente nossos corações, e que essa mensagem, essa verdade, faça estender nossos braços, faça nossas pernas andar, para ajudar aquele Lázaro que Deus colocou hoje diante de nós. Por isso eu peço neste momento que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, e acompanhamento e operação do Santo Espírito estejam conosco agora e para sempre. Amém? Antes de passar o microfone para o evangelista Moisés, para dar avisos, eu tenho um pequeno desafio a fazer.